primeira vez que eu pensei em desistir de ser jornalista foi quando eu comecei a estagiar. Se você estiver ouvindo isso e não tiver noção do que eu tô falando, fica o recado. Poucas coisas são tão ruins como ter que naturalizar o sofrimento de alguém. É sério, ou você sofre todos os dias porque uma criança foi abusada pelo padrasto, ou você denuncia aquela atrocidade em forma de notícia. No meu caso, eu não consegui naturalizar ainda. Na verdade, eu nem queria tentar naturalizar. Eu achava um horror quando meu editor dizia: calma, jovem, uma hora o couro endurece e você nem liga mais. É que nem menstruar pela primeira vez. De início, você quer tomar banho de hora em hora, mas depois de uns meses, você se acostuma. Mas eu só comecei a aceitar que era impossível ajudar todo mundo quando eu adoeci por eu tentar fazer isso. Em pouco tempo como repórter, eu recebi incontáveis mensagens desesperadas, centenas de crimes, pessoas debilitadas, fotos de membros decepados, vídeos de pessoas mortas e, olha, nem dá pra mencionar. Desde que eu fiz o meu primeiro trabalho jornalístico, eu tenho total convicção de que eu jamais vou conseguir impactar as pessoas na mesma proporção com que elas me impactam. Além disso, eu entendi que eu dificilmente vou conseguir fazer algum trabalho tão enorme capaz de revolucionar a vida das mulheres como eu sempre quis. Mesmo sabendo disso, eu também percebi que ser jornalista é um caminho sem volta. Da mesma forma que ser mulher sempre vai ser um fardo. Pelo menos, eu não acredito que vai existir alguma mudança tão assertiva enquanto eu estiver viva. Eu acabei ficando um pouquinho mais pessimista com o tempo. Meus constantes pesadelos, minha mente, meus valores, minhas certezas e medos, tudo se remexeu depois do jornalismo. Mas principalmente depois do jornalismo sendo mulher. O difícil dessa profissão é nunca poder se isentar dela, é nunca se desligar um minuto sequer dos acontecimentos. Eu acredito que a principal coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com jornalismo é que eu jamais vou deixar de ser mulher. E que ser mulher jornalista é um trabalho que vai muito além do que as pessoas querem ver na TV. É verdade, eu provavelmente nunca vou fazer algo tão revolucionário, mas se eu já mudei a realidade de uma mulher, que sou eu, então eu já fiz a minha parte. E no final das contas, eu acho que é por isso que eu ainda tô aqui. Eu sou Larissa Feitosa e esse é o Mulher Jornalista. Cuidar da casa, dos filhos, de si e ainda entregar grandes demandas com prazos cada vez menores. Essa já era a realidade da maioria das mulheres que atuavam no mercado de trabalho do Brasil há bastante tempo. Tudo isso porque há mais tempo ainda as mulheres só podiam ficar em casa, no que costumam chamar de esfera privada. O trabalho delas era manter a casa em ordem, amar e servir os maridos e educar as crianças com os melhores valores possíveis. Enquanto isso, os rapazes viviam na tal esfera pública, que se resume em sair de casa, trabalhar como um herói, conseguir dinheiro, voltar para casa e descansar. Até que nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um forte processo de industrialização, que fez com que muitas fábricas surgissem e muitas pessoas saíssem da zona rural e fossem para a cidade, em busca de oportunidades. Além disso, em 1934, uma nova Constituição foi criada para o Brasil, e nela, as mulheres conquistaram direitos trabalhistas e passaram a ocupar cada vez mais a esfera pública, aquela que antes pertencia apenas aos homens. Porém, ainda era delas a responsabilidade dos outros afazeres, o de cuidar da casa, do marido, das crianças e ainda de atender às expectativas de ser uma mulher perfeita. Para a mulher não dava para trabalhar como uma heroína, chegar em casa e descansar, porque haviam mais jornadas para se cumprir. A tal da tripla jornada de trabalho feminino é só uma forma de dizer que a mulher agora trabalha fora, cuida do lar, das crianças e precisa lidar sozinha com o próprio esgotamento mental. Que tipo de heróis são esses? Apesar da calamidade com relação ao público feminino do Brasil de maneira geral, a situação das profissionais do jornalismo possui agravantes que tornam a tripla jornada ainda mais desafiadora, principalmente depois da chegada da pandemia da Covid-19. Isso porque, trabalhando de maneira remota, as jornalistas tiveram seus horários ainda mais flexibilizados e constantemente prolongados por seus superiores. E claro, além do trabalho, essas mulheres ainda precisam administrar os cuidados maternos e domésticos.
Uma pesquisa recente da Federação Nacional dos Jornalistas, em parceria com sindicatos de todo o Brasil, revelou que 85% das mães jornalistas consideram que viveram uma sobrecarga ainda pior durante a pandemia, mesmo aquelas que compartilham a responsabilidade dos filhos com os maridos. Fora que ainda existem aqueles que penalizam as mulheres que se dividem entre o trabalho e a maternidade. Uns culpam as trabalhadoras por não se dedicarem integralmente aos filhos, enquanto outros acham que elas se aproveitam deles para conseguirem dinheiro fácil nas empresas. Ué, mal amamentou o menino e já voltou para a empresa? Lá, ela já engravidou para matar trabalho. Acontece que, como eu já falei lá atrás, o jornalismo não te permite se desvincular dele. Inclusive, existem estudos com mulheres jornalistas que afirmam que aquelas que não se desdobram ou ficam depois dos horários acabam sendo vistas como profissionais menos dedicadas ou acabam perdendo oportunidades dentro das empresas. Em todo esse cenário, são poucas as pessoas que se perguntam como fica a saúde mental dessas mulheres, e quase ninguém questiona a falta de apoio ao redor delas. Para falar sobre isso, convidei a Caterine Moraes, uma repórter goiana que também é cronista, mãe, esposa, mulher, amiga e tantas outras funções. Atualmente, a Caterine é responsável por fazer reflexões profundas e muito pertinentes sobre a preocupação da mulher com a maternidade, o mundo e a qualidade do próprio trabalho. Caterine, muito obrigada por aceitar o convite e principalmente por ter dedicado um pouco do seu tempo ao meu trabalho. Eu queria começar pelo começo, pode ser? Por que você escolheu o jornalismo? O que te trouxe até aqui? Então, quando veio o terceiro ano, que foi aquela coisa, né, que a gente não sabe o que fazer, não sabe pra onde vai, não tem a menor ideia do que seguir como profissão, eu fiz um teste vocacional e comecei a pensar em quais áreas eu me dava melhor. Eu entendi que eu deveria seguir alguma área da comunicação. E aí eu dei um tiro no escuro, eu sabia que direito não era uma área que eu queria. E aí a minha mãe falou, olha, como que você vai fazer jornalismo? Tipo, você vai trabalhar onde? Você conhece quem? Tem certeza? E eu falei, tenho certeza. E aí eu fiz uma prova na Alfa, de bolsista, ganhei 20% de bolsa. E aí logo comecei a trabalhar pouco tempo depois, assim, na época eu dava aula de balé, fui bailarina a vida toda. E eu fui no começo seguindo, assim, com balé pra ajudar nas despesas e tudo mais, minha mãe, minha tia, enfim. E aí depois eu entrei no Diário da Manhã. E assim, fui sem me formar, né? Comecei trabalhando lá. Você é cronista, escreve, se preocupa muito com a relação maternidade e trabalho. Para você, por que falar sobre esse tema é tão importante? Então, o convite da crônica, na verdade, foi uma coisa super inesperada. Nas minhas férias do ano passado, o meu editor do online me chamou. Eu já tinha escrito, acho que uns 3 textos pro Facebook, e um deles fugiu do meu controle. E aí, o meu editor me chamou, nas minhas férias ainda, e falou, Caterine, tô lendo aqui seu texto, tô chorando aqui. Queria saber se você não topa escrever essas crônicas pro jornal. E eu falei, olha, Michel, tem certeza? Os textos que eu escrevo no meu Facebook são sobre a minha vida. Então, assim, será? E aí, sou eu, Caterine, ali, crua, né? Despida, eu acho. Às vezes eu tenho a sensação que é, tipo, uma voz muito pequena, sabe? Às vezes eu penso, cara, sou só eu aqui, tipo, mais uma. Às vezes eu escrevo um texto e ainda penso, né? Apesar do Jornal Popular ter um alcance muito grande, tem, muitas vezes isso não vai pra fora, isso não ultrapassa as nossas fronteiras aqui. Mas eu tenho uma amiga que fala assim, Caterine, é uma vida de cada vez. Então, assim, eu sei que o caminho é muito longo, mas sim, sabe? Hoje eu olho e sei que o meu passinho é de formiga. Caterine é só um grãozinho de areia, mas assim, é uma vida de cada vez. Então, às vezes eu recebo um feedback, uma coisa, nossa, hoje eu entendo que é o possível, porque às vezes a gente quer fazer o impossível. Então, assim, eu acho que o jornalismo é o possível, e eu acho que isso fortalece a gente, sabe? Pros outros casos, enfim. Na sua opinião, ainda é recorrente essa imposição de que a mulher precisa escolher entre as duas funções? Em uma das empresas que eu fui contratada, na minha entrevista do RH, eles me perguntaram se eu passei por várias etapas de um processo seletivo imenso. E eles me perguntaram se eu tinha interesse em ser mãe. E aí eu falei sim. E eles falaram quando? Eu falei, não sei ainda. Tipo, na minha cabeça eu já sabia, eu queria ser mãe nos próximos 2 anos. Mas eu me senti intimidada ali, sabe? De tipo,
Se você for mãe, você vai estragar os nossos planos, assim. E eu voltei da minha licença maternidade com um gás muito diferente. Eu entendia que eu tinha um cargo de chefia, que eu precisava me doar muito mais do que antes, porque eu pensava, cara, na primeira vez que a minha filha ficar doente, eu tiver que faltar meu trabalho, o que vai acontecer? Vão achar que é manha, vão achar que é mimimi, A primeira pessoa que a escola liga, geralmente é pra mãe, sabe? Então, assim, eu acho que o que a gente sente, na verdade, é essa coisa de se doar muito mais, sabe? Pra tentar compensar qualquer coisa que você for precisar. Com o excesso de tarefas e muita desvalorização em torno do trabalho feminino, se torna cada vez mais impossível manter uma saúde mental positiva. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, ouviram homens e mulheres de várias regiões do Brasil em 2020, ano da pandemia. O resultado do estudo comprovou que o sexo feminino foi o que mais apresentou sinais de depressão, ansiedade e estresse, e deixou um alerta de que a saúde feminina é uma pauta urgente, que precisa ser discutida e repensada. Como podemos exigir da mulher tantos resultados sem ao menos oferecer a ela condições para isso? Caterine, a gente percebe que nas suas falas fica muito claro que não necessariamente o filho é um fator limitante da mulher no mercado de trabalho, mas sim a falta de apoio a essas mães que também são trabalhadoras fora dos lares, né? Ter homens falando e escrevendo até, né, como no papel de jornalista, ter homens falando sobre temas tidos como feminino, como beleza, a própria paternidade, ajudaria a diminuir esses estereótipos dentro do jornalismo, ou mesmo dentro da sociedade. E já aproveitando, assim, como você acha que a gente consegue legitimar mesmo que a sociedade entenda que essa responsabilidade não é uma ajuda, né? Ela também é uma função do homem. Tem uma rede de apoio, graças a Deus, maravilhosa, né? Eu tenho uma avó que busca na escola, a outra avó que faz o almoço, então, assim, a Cecília tem um apoio aí, tem tia, tem madrinha, enfim, tem muita gente que eu posso pedir um socorro, porque, assim, se a gente for colocar no papel, por exemplo, se eu tivesse que pagar alguém pra olhar a Cecília o dia inteiro, ou uma babá, ou uma creche, ou uma escola integral, meu salário ficaria lá, eu passaria o dia todo fora e não faria sentido, né? Ganhar o meu dinheiro pra pagar uma escola integral. Então, assim, eu consigo que ela estude de manhã, quase todos os dias à tarde ali, nem que seja depois das 2, 3, eu consigo estar com ela. A gente consegue estar junto aí o resto do dia, levar pra escola e tudo mais. Então, assim, a rede de apoio é fundamental, né? Hoje eu tenho uma sorte, eu acho, muito grande, né? De ter 2 chefes homens. Os editores gerais do jornal hoje são 2 homens e uma mulher. E eu acho que, assim, todos eles conseguem entender e mensurar muito esse apoio. E eu acho que tem muita relação também com a nossa entrega. É muito importante pra gente entender que esse espaço existe. E é muito importante a gente ter esse chefe ali que entende também, sabe? E às vezes pode parecer uma coisa que é boba, uma apresentação da escola, um dia das mães. A gente ter esse apoio pra não ter vergonha de chegar ali e dizer, olha, é o dia a dia. E eu sei que nem todo mundo tem isso, assim, né? A gente percebe, você vai numa festa da escola, percebe que pra algumas famílias isso é muito difícil, porque talvez o chefe não vai entender, vai achar que é uma bobagem. A gente aprendeu na minha casa, né? Eu e meu esposo, a gente aprendeu muito bem a entender que essa também não é uma função só minha. Eu acho que a gente precisa se posicionar, eu acho que a gente precisa entender que a gente não dá conta de fazer tudo sozinha. E eu agradeço que hoje eu tenho chefes que me dão liberdade pra isso. Pensando em qualidade de trabalho, você acredita que a sua preocupação com o trabalho se tornou maior depois de ser mãe? Eu acho que sim, muda completamente o nosso olhar. A gente quer ser exemplo também. Então, assim, eu não queria que a Cecília entendesse o meu trabalho como uma coisa ruim. Tipo, a mamãe tem que trabalhar, que pena, mas a mamãe vai voltar. Não, a mamãe vai pro trabalho, porque a mamãe gosta muito de trabalhar. E é muito legal, mas quando eu terminar lá, eu vou estar aqui com você. Eu tento muito dividir isso, assim. É óbvio que nem sempre dá, né? Às vezes eu levo trabalho pra casa e tal. Mas eu tenho tentado cada vez mais dividir isso. De tipo, eu estou ali no meu trabalho, eu me entrego 100% no meu trabalho. E quando eu saio do meu trabalho, eu me entrego 100% pra Cecília. É uma balança muito doída, assim, muito difícil. E eu acho que às vezes a gente coloca na balança um peso financeiro maior do que deveria, sabe? Não adianta você ter uma poupança imensa e, tipo, passar o dia todo longe do seu filho, vai passar. E, assim, psicologicamente, isso é muito importante. Pra mim, isso é muito importante. Olha, e mesmo exercendo tantas tarefas, a Caterine ainda tem projetos pessoais super legais, como um perfil de viagens com a família e agora também uma página destinada para poesias. Todos eles vão estar disponíveis na descrição do episódio. Mas eu queria saber de você, Caterine, primeiro como você consegue e também qual a sua maior inspiração para esses projetos. Meu perfil de viagem tá paradíssimo, inclusive, e aí eu acho que eu aproveitei a pandemia pra dar uma pausa nele. Mas eu sempre fui essa garota, sabe, que
faz muitas coisas, assim. De vez em quando tem gente que me manda mensagem no Instagram e fala, Caterine, como é que você consegue fazer tudo isso e postar pra gente ver? Tipo, não sei. Eu acho que faz parte de quem é Caterine, assim. Às vezes eu, sei lá, tô fazendo comida e, tipo, pensar, vou escrever um texto aqui. Não paro tudo que eu tô fazendo e, tipo, escrevo uma poesia, sabe? Tem um projeto aí, que é o de poesia mesmo. É um livro que eu tô escrevendo. Na verdade, ele vai virar Instagram e site primeiro. Está virando, Com Amor Dora. É um romance mesclado em poesia e tudo mais. E que vai pras redes, em breve. Se Deus quiser, esse ano ainda. Tem um outro livrinho que eu tô escrevendo aí para o futuro, que chama Cartas para Cecília. Eu escrevo algumas cartas pra Cecília e eu quero um dia publicá-las, assim. Não tão prontas ainda. É isso. Não sei como é que eu consigo. Eu ainda vejo série. Caterine, pra fechar, dizem que a gente é resultado das nossas relações. Eu queria saber de você quais são as mulheres que te transformaram e te motivaram a ser quem você é hoje. Quem ajudou a formar a Caterine? Eu acho que as principais, minha mãe e minha filha, né? E minha mãe tem uma história de vida, eu acabo publicando as histórias dela aí no meio das minhas crônicas, até sem pedir autorização. Espero que ela não me processe, não me odeie por isso. Mas a minha mãe, com certeza, assim, é um símbolo de força imenso, né? A minha mãe tem uma história de vida muito sofrida, enfim, mas também muito cheia de leveza, sabe? Eu realmente não sei como é que ela consegue levar algumas coisas de forma tão leve. Eu acho que a minha mãe, com certeza, é a minha base, assim, é o meu suporte. E a minha filha, que a gente tende a pensar que ser mãe é ensinar, ensinar, ensinar. E aí, de repente, a gente se vê aprendendo muito. Então, eu aprendo muito com a Cecília. E eu acho que essa coisa de se permitir, né, ser mãe, ser criança, hoje eu tava brincando numa barraca. Eu acho que isso muda muito o olhar da gente, sabe? Naquele corre, naquela loucura do dia a dia, enfim. As próprias notícias, né? A gente se vê ali inundado por notícia triste, e a gente tá vivendo uma situação dificílima, né? Que além de pandemia, enfim, uma situação política, financeira do país que é muito difícil, assim. Cada vez que a gente lê uma notícia, se aquilo não te afeta, sabe? Você vê uma pessoa comprando osso, você vê uma pessoa... Torna a dizer, né? Eu me acho muito sensível e coisas grandes, às vezes, me afetam muito, sabe? A situação política eu levo pra minha análise. Então, assim, às vezes eu tinha que estar lá na análise falando, sei lá, da minha relação com o trabalho, da minha relação com a maternidade, e eu tô falando sobre o Afeganistão ou sobre o Bolsonaro. Então, assim, às vezes naquele dia de caos, sabe, o mais importante é, sei lá, fazer uma pintura com tinta, é brincar de massinha. Então, assim, eu acho que a minha mãe me transformou muito em ser, né, quem eu fui me transformando, e a minha filha me transforma todos os dias, assim. Eu gosto do Garfield do Toy Story. E também gosto da minha mãe. Você da minha mãe? Você gosta do Garfinho? Não, mãe. Eu gosto mais muito mais. Então tá, ufa! Todas as pesquisas que embasaram esse episódio e os meios de contato conosco e com a Caterine estão disponíveis na descrição. Acompanhe a gente pelo Instagram, @mulherjornalista, e até a próxima!